Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou advogado e hoje eu quero conversar um pouco com você sobre o saque de pequenos valores de pessoas que faleceram. A legislação brasileira facilita em muito esses saques de pequenos valores em algumas circunstâncias, principalmente quando não há bens do falecido a serem inventariados e principalmente também quando há dependentes da previdência social desse falecido. No caso de filhos menores de 18 anos ou inválidos e deficientes, no caso de esposo, esposa, pessoa vivendo em união estável, nessas situações a legislação brasileira realmente facilita em muito a retirada desses pequenos valores. O primeiro passo que você tem que tomar para ir atrás do recebimento desses pequenos valores é conseguir uma certidão da existência da dependência previdenciária. No caso do INSS, que é o mais comum dos casos no Brasil, basta você entrar lá no Meu INSS com os seus dados pessoais e você tem que ter em mãos, claro, os documentos pessoais do falecido, principalmente o CPF, a certidão de óbito, e aí você vai fazer a solicitação. Lá no Meu INSS, eu estava verificando, nós temos o campo da solicitação da certidão da inexistência de dependentes previdenciários. É claro que a mesma certidão que serve para comprovar a inexistência de dependentes previdenciários, caso haja dependentes previdenciários, essa certidão trará também todos os dados desses dependentes previdenciários e servirá para a comprovação junto aos órgãos competentes para que você possa fazer o saque desses pequenos valores. Esses pequenos valores podem ser, por exemplo, verbas rescisórias do empregador quando o falecido ainda estava trabalhando na época em que veio a óbito. Você pode sacar também pequenos valores de cadernetas de poupanças, de contas correntes, também pode sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, ou PIS, junto à Caixa Econômica Federal e o PASEP, junto ao Banco do Brasil. Nessas situações, a própria Caixa Econômica Federal traz lá um rol de documentos que você precisa apresentar. Até porque, no caso de menores, esses valores ficarão depositados numa caderneta de poupança até que o menor complete os 18 anos de idade, quando poderá ser feito o saque em proveito desse menor. É claro que existem algumas situações especiais em que é possível, ainda antes dos 18 anos, com autorização judicial, que se faça o saque desses valores para a manutenção desses menores. Mas não é sempre que isso acontece e, nesse caso, claro, você tem que justificar ao juiz por que você está requerendo a retirada desses valores que ficaram depositados numa caderneta de poupança em nome do menor até que ele complete os 18 anos de idade. Então você vai juntar o seu documento pessoal, a certidão da existência da dependência da Previdência e também vai juntar os documentos dos menores quando houverem crianças para que possa ser aberta a caderneta de poupança em nome desses menores. Além do INSS, existem outros institutos de previdência social no Brasil, principalmente em se tratando de servidores públicos estatutários, seja estadual, seja federal, e aí, nesse caso, você terá que requerer essa certidão da existência da dependência previdenciária junto ao órgão competente. E todos eles, eu acredito que quase todos os institutos de previdência no Brasil devam ter aí nessa época de pandemia algum meio para que você possa requerer essas certidões da existência de dependência previdenciária de maneira online ou na internet. A outra situação que nós temos é quando não há dependentes da Previdência Social. Nesse caso, você tem que constituir um advogado para que o advogado requeira um alvará judicial em favor dos sucessores desse falecido, para que também possa se fazer o saque
tanto do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, pequenos valores depositados em cadernetas de poupança, verbas rescisórias, PIS, PASEP, enfim, todos esses valores que você conseguiria com a certidão da dependência previdenciária, você vai conseguir também com o alvará judicial. Nesse caso, como eu falei, você terá que constituir um advogado de sua confiança para que possa fazer esse requerimento na justiça para você. A outra situação é a situação em que há bens a serem inventariados. Nesse caso, claro, nós já temos um inventário, já temos um inventariante e também já deveremos ter um advogado de confiança constituído para que defenda os interesses dos sucessores e também esse advogado irá pedir esse alvará judicial para que se possa fazer o saque desses pequenos valores e, claro, de repente facilitar a vida aí dos sucessores do falecido, tá bom? Eu espero que eu tenha podido trazer um pouco de luz nos seus direitos. Muito obrigado pela sua atenção e eu conto com você numa outra oportunidade neste mesmo canal. Muito obrigado.